Qual lápis de cor você usa? Muito bom, agora traz vídeo de pintura. Pintura uniforme, pintura lisa. Qual lápis de cor você recomenda pra pintar anime? Se deixar a pintura viva, como faz pra não ficar aquele branco? Na próxima live vai ser legal se falasse de pintura. Pintura, pintura, pintura. Como vocês gostam de encher o meu saco! Depois de vários comentários como esse, eu decidi fazer um vídeo. Então eu vou mostrar como pintar com qualquer lápis de cor e com o material mais barato que eu encontrei aqui. Então se você curtiu a ideia desse vídeo e quer melhorar suas pinturas, se inscreve no canal. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi separar os materiais. Nesse caso eu usei uma folha sulfite para fazer o desenho, um lápis HB para conseguir fazer o esboço, uma caneta Bic para fazer o contorno do desenho e uma caixinha de lápis que custa mais ou menos R$5. Foi a coisa mais barata que eu encontrei aqui na minha região. E já aproveita e me fala nos comentários aí, qual material você usa para fazer seus desenhos? Qual lápis de cor você usa? Depois que eu separei esse kit, eu comecei a abrir a caixa de lápis de cor porque ela ia ser muito importante para mim escolher o que eu ia conseguir desenhar. Porque para você que não sabe, sim, o material de desenho que você tem pode te limitar em algumas coisas. Então eu vou te dar algumas dicas para você não ter tanto problema quanto a isso. Como eu vi que só tinha 12 cores e depois de testar percebi que elas não misturavam muito bem, eu tinha que escolher uma referência, ou seja, uma imagem para mim copiar que tivesse essas cores para mim não ter problema depois na hora de pintar. Então eu fui lá no Pinterest e comecei a caçar algumas referências. A que eu mais achei interessante, e eu vou explicar o porquê eu escolhi ela também, foi essa daqui, de Dragon Ball. Depois que eu escolhi ela, eu comecei a fazer o esboço e comecei a fazer o contorno. E muita gente também me pergunta, principalmente no Instagram, se você não me segue, é o que está aparecendo aí na tela, sobre contorno, sobre arte final. Vou algumas dicas para você que quer fazer o contorno ou a arte final dos seus desenhos usando caneta Bic. Uma coisa que você pode perceber que eu fui fazendo foi movimentar a folha conforme eu ia fazendo o contorno, porque assim ficava muito mais confortável para mim fazer as linhas sem tremer. Outra coisa é que normalmente quando você está fazendo o contorno ou a arte final com caneta Bic, por ela não ser uma caneta própria para isso, ela vai acabar acumulando um pouco de tinta. Então é legal você pegar uma folha separada ali, pode ser a mesma folha que você usou lá no começo para testar os seus materiais e passar para tirar o excesso. Então assim não mancha os seus desenhos. E a última que eu não poderia deixar de falar é controle o peso das linhas. Ou seja, quando for fazer o contorno, para não ficar aquela coisa amadora, esquisita, você pode dar mais volume e profundidade. De qual forma? Engrossando mais as linhas e afinando outras, fazendo linhas mais soltas e linhas mais firmes. Se você não sabe como fazer isso, o vídeo da semana passada foi exatamente dicas de como fazer isso passo a passo. Então, confere no card aí que vai te ajudar bastante. Para começar a pintura, eu fiz uma coisa que facilitou muito e foi por isso que eu escolhi essa referência, que foi sombreamento. Como a gente tem um lápis que ele tem a cor muito fraca, né? O pigmento dele não é muito vivo, ou seja, quando você olha fica aquela cor mais esbranquiçada, não fica tão forte. Eu precisava usar o máximo da folha, o máximo do meu material, para conseguir ter um bom resultado. E aí que eu usei a ideia de contraste. Olha que interessante, também tem a ver com essa parte de luz e sombra. Eu comecei a escurecer todo o meu desenho e fazer todas as texturas do desenho com lápis preto. Ah, e uma coisa, esse lápis preto não fazia parte dessa caixinha, porque esse lápis preto é um pouco mais escuro e eu ia conseguir usar o máximo do contraste. Mas como é de uma caixa de 12 cores da Faber-Castell que é barata, ainda está dentro da nossa proposta. Então a primeira coisa que eu fiz foi definir a luz e a sombra com esse lápis preto e fazendo o gradiente, ou seja, esse efeito que chama degradê, em cada uma das partes do meu desenho. E aí que vem uma coisa muito importante que muitos iniciantes erram, por isso que não conseguem misturar as cores e deixar a pintura lisa, homogênea, que é não fazer camadas. Olha só, na pele do Shenlong, que é esse dragão, conforme eu ia pintando, a primeira coisa que eu fiz foi separar essas cores. Então, a primeira cor foi a cor mais escura, que eu usei o lápis preto e fiz o degradê de uma maneira bem leve. A segunda cor eu vim com um pouco mais de força, com esse tom de verde escuro, e a última cor que eu usei foi o verde claro. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito a deixar seus desenhos mais vivos, quando o seu lápis tem essa cor muito fraca, que é você saber combinar as cores e misturar elas. Quando você usa mais de um lápis de cor em qualquer pintura, assim como você consegue perceber, a pintura fica lisa, fica homogênea, não fica cheia daqueles pontinhos brancos, porque você consegue misturar mais as cores quando você adiciona novas camadas. E para você não ter o problema de não conseguir fazer novas camadas, você sempre vai começar com o lápis mais escuro e depois adicionando os lápis mais claros por cima. Uma coisa que gera dúvida em muitas pessoas é: tá, João, mas como você escolheu essas cores? O que acontece é que eu entendi que eu não posso simplificar a cor com esse lápis. O que é simplificar a cor? Assim como eu estou colocando na tela, se você olhar bem o desenho do Shenlong, que é o dragão, muita gente pode imaginar: ah, o dragão é verde, eu vou pintar ele com lápis verde. Só que não é bem assim, porque tem a luz e a sombra e a textura. Então uma dica é usar no mínimo 3 cores para pintar cada parte, porque uma cor vai ser a cor mais escura, para fazer a sombra do desenho, uma vai ser o meio tom e a outra vai ser a cor mais clara, assim como eu fiz com o preto, o verde escuro e o verde. Então dessa forma você consegue fazer o gradiente em toda a pele dele e conseguir dar textura em todas as partes, porque você separou dessa forma, até com lápis barato.
Se você quiser aprender mais sobre técnicas de lápis de cor, aprender mais como desenhar qualquer personagem, copiar personagens ou até mesmo desenhar coisas com perspectiva, o primeiro link da descrição é meu curso completo e lá eu ensino tudo isso passo a passo, com dicas, exercícios e ainda tem outros materiais exclusivos. Então clica no primeiro link da descrição e vem conhecer os segredos dos animes. Para a parte da pele dos personagens eu tive um pequeno desafio, porque como eu não tinha muitos lápis, na verdade só tinha 2 para me pintar a pele, o que eu fiz foi usar o máximo da folha. Então uma dica para você, tá pintando com lápis barato que tem pouco pigmento, não tem a cor muito forte, usa o branco da folha e o máximo do contraste. Então o que eu fiz? As partes escuras eu escureci mais e as partes mais claras eu deixei o branco da folha. Eu ia fazendo as camadas, assim como eu tinha falado, em cada uma das etapas. Então eu sempre começo com a cor mais escura e vou deixando as outras cores mais claras por cima. Dessa forma fica muito melhor meu desenho, porque eu consigo dar a noção que tem uma cor diferente e ainda assim ela consegue ficar mais contrastada. E o efeito do degradê, que é esse gradiente que eu fiz na pele aí, esse efeito, consegue ficar aparente em cada um dos personagens, então isso facilita muito o processo. E uma coisa interessante sobre o degradê é que em cada uma das camadas você tem que fazer o degradê. Muita gente acha que é o seguinte, eu faço o degradê em uma camada e nas outras é só passar por cima, quando na verdade não. Você tem que fazer o degradê em cada uma das camadas, assim como eu estou fazendo na roupa. Olha que interessante, quando eu fui pintar a roupa dos personagens, eu fui fazendo exatamente dessa forma. Eu fazia a cor mais escura, um degradê, depois um outro degradê com uma outra cor, e depois outro em cima. Então basicamente fazia 3 degradês, um em cima do outro. Essa é a forma mais eficiente de você pintar. E sim, eu sei que pode parecer meio chato e maçante, mas olha só esses desenhos que eu tô colocando na tela. Esses são alguns desenhos que eu gastei no mínimo 7 horas cada um deles para fazer. Teve desenhos como esse, por exemplo, como esse aí, que eu levei mais ou menos umas 15 horas para fazer. Porque sim, para você que não sabe, lápis de cor leva muito tempo para você pintar, tá? Se você é iniciante e acha que vai conseguir fazer um desenho muito bom em 1 hora, não é assim que funciona. Lápis de cor é uma técnica que leva tempo para você conseguir ter um bom resultado. Por isso que desenhos, quanto mais realistas eles são, mais tempo você leva. E é também por isso que existem outros materiais que vão te ajudar a pintar com menos tempo. A qualidade do seu lápis vai influenciar também no tempo que você gasta. Só para você ter uma noção da diferença, isso aqui é a mesma cor, né? No caso, o vermelho dessa marca e o vermelho de uma outra marca um pouquinho melhor, no caso da Faber-Castell, pintados no mesmo espaço, né? Você consegue perceber que um, além de ficar mais vivo, ele preenche mais e mistura muito mais fácil, então a qualidade vai influenciar. Mas ela também não te possibilita, você consegue fazer um desenho legal, mesmo com material barato. Caso você não saiba nada sobre materiais e queira aprender como testar o material que você tem na sua casa, eu fiz um vídeo completo e tá aqui no YouTube de graça pra você, eu tô deixando aí no card. Clica lá que vai te ajudar bastante. Pra gente praticamente finalizar o desenho aqui, vem uma coisa muito legal que você pode fazer na sua casa. E olha só que interessante, você sabe o que é um boleador? Pra você que não sabe o que é um boleador, é exatamente esse tipo de material que eu estou colocando na tela. Porém, a sua caneta, no caso a caneta que você usou para contorno ou uma caneta que você tem antiga, pode ser um boleador. Assim como eu fiz no chifre. Para mim fazer os detalhes do chifre, eu usei a própria caneta. Como funciona? Você pega uma caneta, tira toda a tinta dela e vai passar essa caneta na sua folha, criando algumas ranhuras, alguns espaços, né? Algumas profundidades na sua folha. E quando você passa qualquer lápis de cor por cima, o lápis de cor não vai pegar ali, e assim você cria textura nos seus desenhos. Isso é uma ótima dica porque dá para você criar tanto o efeito de cabelo realista, barba realista ou até mesmo outras coisas. Então tem várias coisas que você pode fazer só usando uma caneta antiga que provavelmente você ia jogar fora. Eu acho que só por essa dica já vale o like. E foi exatamente o que eu fiz na hora de desenhar o chifre do Shenlong. Antes de começar a pintar, até mesmo de passar a camada do preto, eu passei toda a parte da caneta ali sem a tinta, só para criar essas profundidades na folha. Depois eu fui fazendo o gradiente com lápis preto e com lápis marrom e criou aquela textura. Se você dá zoom, assim como você pode perceber no desenho, você consegue ver que tem essas ranhuras. Isso deixa muito mais realista e muito mais interessante qualquer tipo de desenho que você for fazer. Depois que eu finalizei o chifre, eu fui fazendo a parte dos olhos também dele, e foi um pouco de desafio ali, foi meio complicado porque o lápis não era muito propício para isso, mas eu consegui fazer o melhor resultado. Então essa é a referência e esse aí é o desenho. Eu acho que deu para dar uma ideia legal de como usar o máximo dos materiais que você tem na sua casa, então esse foi basicamente o desenho mais barato que eu já fiz. E claro que eu não poderia deixar você assistir o vídeo até aqui e ficar de uma banana meio perdido, né? Então por isso que eu tô te mostrando 2 vídeos. Esse primeiro aqui é para você assistir e melhorar a sua pintura, então é dicas de como você pode usar o seu lápis de cor e até mesmo pintar. E o segundo é entender como funcionam as cores, para você conseguir pintar qualquer estilo de desenho. Então clica num deles que eu te espero no próximo.